dia a todos. Bom estar com vocês aqui hoje, né, na nossa parte de Semana do Interno e Prevenção de Acidentes. A gente quis fazer alguma coisa diferente esse ano. A gente sabe que a gente está voltando agora da pandemia, então a gente fez uma parte voltada para a saúde mental, né? Então a gente está abordando temas legais aí. Só para vocês saberem o que vai ter aqui agora, vai ter uma palestra com a doutora, sei se é o seu nome. A Denise. Depois o Marcelo vai falar um pouquinho aqui sobre a palestra, né, sobre saúde aí, né, bucal no geral. E depois, posteriormente, a gente vai fazer uma intervenção do Sérgio aqui, com algumas brincadeiras, algumas coisas legais que a gente vai fazer para conversar com vocês aí. E espero que vocês gostem, aproveitem o dia, né, um dia diferente. Vocês gostaram Quem participou da online terça-feira? Todo mundo estava? Gostaram da terça-feira? Foi legal? Né, então a gente pretende seguir nesse mesmo caminho aí. Espero que vocês gostem aí do que a gente vai passar com vocês hoje, a parte da manhã aí. E aí, é isso aí. Quer falar alguma coisa, Hugo? Bom dia, pessoal. Para mim é sempre um prazer estar aqui na unidade com vocês, né? Acho que ainda mais nessa semana em especial, falando um pouquinho a respeito de saúde mental, né? Que eu acho que é bem importante a gente falar sobre isso, né? Primeiro, meu agradecimento a quem veio de amarelo aí, aderindo à campanha, né, do Setembro Amarelo. Obrigado aí por quem participou. Quinta-feira que vem a gente traz de novo o amarelo, né? Enfim, então toda quinta-feira aí durante o mês de setembro, quem puder participar da campanha para a gente relembrar essa campanha maravilhosa de Setembro Amarelo é importante, tá? E aí, como a Erlon falou, né, eu particularmente, junto com ela, a gente já vem aí da Cipates lá do LIP, né, agora aqui com vocês. Acho que para a gente é um privilégio enorme poder falar sobre saúde mental, poder falar sobre saúde bucal, poder falar sobre os temas relacionados à saúde e à segurança de vocês. Eu acho que isso é muito importante. Mostra como a Dafit tem mudado o conceito a respeito de saúde e segurança dos seus funcionários. E a gente está aqui sempre para servir vocês. O que vocês precisarem, podem nos procurar, ou diretamente ou ela, ou a gente pelo Zoom. A gente vai sempre estar à disposição de vocês, tá bom? Então, sem mais, né? Deixar aqui com os especialistas aqui, né, da Sul América Saúde aí para falar com a gente um pouquinho, tá bom? Tenham um excelente dia. Obrigado, pessoal. Bom dia a todos. Meu nome é Marcelo Queiroz, eu sou consultor de relacionamento da Sul América, tá? Faço a parte de toda a gestão dos contratos de saúde e odonto da Sul América aqui junto da Dafit. Hoje a gente vai começar o dia aqui, primeiro com uma palestra da doutora Denise. Ela é dentista da nossa rede referenciada, vai fazer uma palestra aqui sobre saúde bucal. Qualquer tipo de dúvida, gente, questionamentos que vocês tenham em relação a isso, podem fazer as perguntas, ela vai estar aqui à disposição para responder para vocês. Após a palestra, eu vou ficar aqui na unidade de vocês até o final da tarde de hoje, até mais ou menos às 4 horas. Se alguém tiver qualquer tipo de dúvida ou questionamento sobre o plano de saúde ou o plano odontológico, qualquer dúvida, informação que precise, quer ver algum tipo de dado, alguma informação, eu vou ficar por aqui, me procurem, que aí a gente pode falar individualmente durante o dia, tá bom? Vou deixar agora a apresentação e a palavra com a doutora Denise e espero que vocês aproveitem bastante essa palestra, tá bom? Obrigado, hein? Bom dia. Bom, eu estava batendo um papo aqui com as meninas, né, enquanto os meninos chegavam. Eu sou a doutora Denise Trombini, eu sou dentista já há 30 anos e eu tenho clínicas aqui em Osasco, onde nós temos o prazer de atender o pessoal da Sul América. Não é porque você está aqui, Marcelo, mas nós atendemos vários convênios e o convênio do Sul América é um convênio muito fácil da gente lidar. Com alguma coisa, algum probleminha, a gente liga, eles atendem a gente super bem, né? O Fábio Palma, que é o meu consultor, eu sou apaixonada por ele, e um relacionamento muito bom, que tem abertura, né? E eu tô aqui hoje, né? A gente vai fazer uma palestra, porém eu queria que qualquer coisa vocês levantem a mão, a gente interrompe, tá? E tá conversando. Vai ser mais um bate-papo, né? Então eu estava perguntando aqui no começo se vocês tiverem alguma intercorrência, né, na pandemia, né, e eu vou explicar para vocês o que aconteceu lá no consultório, né. Eu sou dentista também, funcionária da prefeitura aqui de Osasco, já há 29 anos, e aí nós fomos para a linha de frente. E eu fui só com a minha secretária. E aí, nos primeiros dias, tinha muita emergência, muita emergência. E eu acho que foi muito legal também tá pegando nessa parte
emocional, porque nós tivemos emergência não de dor de dente, mas dor de articulação. Por quê? Porque geralmente foi a fase tensa que a gente não sabia se a gente ia ficar uma semana em casa, 2 semanas, 3 semanas, se a gente ia voltar um dia a trabalhar. Então tudo isso gerou aquele estresse doido, né? Então, e agora que a gente está retomando, graças a Deus, né? Então a gente está aprendendo a ter um outro estilo de vida, né? Que eu estava perguntando para as meninas, falaram que elas vêm uma vez por semana. Só que isso acarretou muitas coisas, né? A gente pensa que não, mas acarretou muito. Um exemplo, as crianças acordavam, tinha aquele ritmo, até a gente, né? De acordar, tomar café, escovar os dentes e ir para a escola. Então, o índice de cárie em criança aumentou, assim, 50%. Então, a gente está pegando, tanto na prefeitura como nos meus consultórios, canalzinho de dente de leite para fazer de monte, né? Então, o que acontece? A pandemia, ela mudou tudo, todos os aspectos. E, infelizmente, na odontologia, foi para pior, né? Assim, eu vejo que vocês têm estilo de vida, que eu estava perguntando para as meninas como que elas sabem, né? Lá com o filho, né? Home office, elas falaram que, né? Adequaram, né? Mas para a odontologia foi ruim. E eu tenho pacientes, eu sou ortodontista, que foram fazer a manutenção depois de 2 anos, porque assim, eles tinham temor para ser digitado. Então, mexeu muito com a parte também, né, emocional, mas estamos aqui prontos para atender, tá? E eu tenho um consultório no centro de Osasco, na Primitiva, eu tenho 3 clínicas lá e eu tenho uma aqui pertinho, na Campesina, que é só atravessar, isso aqui vocês já estão lá na clínica. Mas agora a gente vai para a palestra, tá? Eu só queria dar essa introdução para também falar por que a gente está aqui, né? Para mostrar que a odontologia também mudou, tá? Qual que é a importância da saúde bucal? Eu, desde pequenininha, eu já sabia que eu ia fazer odontologia. E aí eu sempre fui atrás para ver o que eu queria, né? E aí eu comecei a ver que tem acreditado dos nossos avós que a saúde começa pela boca, né? E é verdade, gente. A saúde começa pela boca. Porque se você não tiver uma mastigação muito boa, você não vai ter uma digestão boa. Então, para você mastigar os alimentos, você precisa ter os dentes bons, né? Para falar também, né? Muitas vezes, quando coloca, tipo, uma prótese, a pessoa fica até falando errado nos primeiros dias, mas depois ela vai melhorando. Por quê? Porque a falta dos dentes, ou a mobilidade, ou a dor, ela vai ocasionando isso. E também para engolir, né? Se você não mastigar os alimentos, porque começa a digestão na boca, já tem as enzimas que começam a digerir. Então, se você só pega e engole, você não vai conseguir ter uma deglutição boa. Então, o que acontece? Começa a ter problema de estômago, começa a ter refluxo e as outras coisas, tá? Atividades sociais, né? Então eu vejo que as crianças, elas vão para a escola de máscara, né? E aí o que acontece? Elas tudo com dentinho pretinho, né? Porque já gasta, viram que dá cárie em criança? E fica com aqueles dentinhos pretinhos. Então, assim, muitas vezes, ou, por exemplo, um adulto perdeu um dente, né? Na pandemia, né? Agora vai tirando a massa. Nossa, eu preciso colocar no lugar. Então, o convívio, né? E a estética, né? Que hoje em dia, um pouquinho antes de ter a pandemia, a odontologia estava muito na estética, muito na estética. Só que, o que acontece? Eu sempre, a primeira coisa que acontece, que eu vejo paciente, é a saúde. A estética é um complemento, porque uma pessoa saudável vai ter uma estética boa, né? Então, o que acontece? É aquilo, né, que diminuiu muito a visita do dentista, né, e tem 2 tipos de cárie. Tem aquela cárie que você já olha, abre a boca e já vê, e tem aquela que começa lá dentro do dente. Então, quando você vai ver, já está comprometido o dente, muitas vezes já deu canal e às vezes nem dá para aproveitar. E também, o que acontece, o que eu estou pegando muito no pé dos meus pacientes, é que eu sou assim, quando eu estou no consultório, eu fico com a garrafinha d'água o tempo todo. Quando eu vou em casa, eu quase não tomo água. Então, a gente tem que tomar muita água. Por quê? Para a gente estar molhando, né, liberando essas bactérias, né?
E lógico, né, gente, uma alimentação saudável, né? Então aí que a gente vai pegar outro pé. Na pandemia, não sabia nem o que comer, então as crianças ficaram mais gordinhas, eu engordei 7 quilos e trabalhando todo dia. Aí as pessoas começaram a tomar mais vinho, bebidas alcoólicas, né? Porque não sabiam o que ia acontecer. Então foi um momento, assim, que eu acho que ninguém estava preparado, né? A gente foi pego de calças curtas, né? E aí a ingestão de doce aumentou muito. Por quê? Principalmente nas crianças, porque o doce ele acalma, né? Então as crianças começaram a comer muito doce. Não deu só aumento de cárie, mas como também de ficar mais gordinho, né? Então vamos lá. O tratamento, geralmente, quando a gente pega, né, um paciente adulto ou criança, a gente já pede uma radiografia panorâmica para ver se não tem uma cárie lá escondidinha, né? E aí, se tiver, aí a gente já consegue olhar nessa radiografia e a gente já começa, se tiver as restaurações, tá? Que antigamente chamavam de obturação, mas não, é restauração. Então, vai retirar o tecido cariado e vai colocar um tecido compatível com o dente. Infelizmente, tem casos que já dá a endodontia, que já pega o nervo do dente. Então, por que as crianças estão com mais dentinho de leite para fazer canal? Porque o dentinho de leite é como se fosse, ele é super fraquinho, não fraquinho, mas ele só tem uma camadinha de esmalte. E depois já vem o nervo, né? Ele é mais gordinho, né? O adulto não. O adulto, ele tem que passar primeiro o esmalte, depois a dentina e o esmalte aqui fora. O esmalte todo mundo pensa que ele é branco, ele não é. Ele é um vidro, ele é transparente. A dentina, que geralmente ela é mais escurecida e é ela que dá a cor do dente. Então todo mundo chega lá no consultório, doutora, eu quero clarear os dentes. Eu comprei esse creme dental aqui. Não vai valer nada, porque quem tem que clarear é a parte interna, que é a dentina. E a dentina, quando ela vê que a cárie está sendo muito profunda, ela começa a trabalhar em movimento mais. E aí ela não forma aquela dentina bonitinha, ela geralmente forma aquela dentina escurecida. Então, muitas vezes, é por isso que o dente fica com aquela cavidade escurecida, né? E aí, infelizmente, tem casos que já pegam o canal. Aí tem que fazer, nossa clínica tem os especialistas, geralmente, antigamente, não sei quem que... É que vocês são novos, né? Mas assim, antigamente ia no dentista para fazer um canal, ficava 4, 5, 6 sessões. E aí quebrava o dente, né? Porque ficava muito tempo, punha curativo e tal. Hoje não. Nós temos especialistas que eles fazem uma única sessão. Já vai, já tira e já obtura o canal. E a parte de aparelhos, né? Que aí é por último, vocês viram? Então, primeiro foi a restauração, canal, aparelho. Tem gente lá que já quer pôr o aparelho com 20 cáries, né? Não tem jeito. Então, primeiro tem que fazer todo esse tratamento, tá bom? Então, aí, muitos casos, infelizmente, quando não dá mais para fazer, para aproveitar aquele dente, né, que já deu cárie, já deu canal, e ele rompeu, ele quebrou. Né? E aí o que acontece? A gente tem que fazer uma reabilitação. Porque vocês sabiam, voltando, porque a saúde começa pela boca, que muitas pessoas têm problema na coluna por causa dos dentes. Por quê? Porque nós temos uma coisa chamada dimensão vertical, que é da ponta do nariz até a pontinha do queixo. Se essa dimensão, você perder dente, ela começar a diminuir, ela vai começar a pressionar uma articulação que a gente tem aqui, que chama ATM. Articulação temporomandibular. Essa articulação é a mesma do joelho, só que em miniatura. Aí ela começa a ficar comprimindo. Aí pode dar as dores de cabeça e desce. E vai descendo. Então o que acontece? Primeiro, para tratar, você tem que levantar essa dimensão vertical. Através de próteses, através de implantes. Né? Então tem as próteses fixas, removíveis, totais. Então aí a gente precisa fazer a reabilitação no paciente, tá? Do que a gente tem que prevenir? Da dieta cariogênica, né? Então assim, por exemplo, eu pego muito paciente, vamos voltar, depois da pandemia que veio com um monte de cárie. Mas doutora, eu escovava os dentes.
eu ficava, né, na frente do computador o dia inteiro, mas para eu ficar acordado, eu ficava chupando o house. Será que é isso? Então, assim, ficava chupando bala, ficava comendo coisa que não devia, entendeu? Não estou falando para vocês não chupar o house, mas assim, um por dia, depois vai lá, escova. Tem gente que não chupa, morde, né? E acaba quebrando o dente, né? Então, essa dieta aqui. Uma outra coisa que eu ia falar para vocês, não pensem vocês que é só doce que dá. Não, o açúcar, ele é convertido através de massa também. Então, bolacha, pão, ele vai ser convertido em açúcar, né? E vocês sabem por que forma cárie? Vocês sabem? É assim, tem ali o dente e fica grudado uma plaquinha meio branca, esbranquiçada. Se não retirar isso, dependendo do pH da saliva, a bactéria que chama Streptococcus mutans, ela já vai lá e gruda. E dependendo, porque assim, a cárie, é isso que eu queria falar para vocês, é uma doença multifatorial. Tem gente, fora de brincadeira, que não escova os dentes, não passa fio dental e não tem nenhuma cárie. E tem gente que escova os dentes, passa fio dental e tem um monte de cárie. Então depende muito de organismo para organismo, tá? Então é isso que a gente tem que ficar vendo também. Então tem pessoas que chegam lá, doutora, eu não tenho, eu fico escovando e sempre tenho cárie, porque alguma coisa está em desequilíbrio ainda, tá? Doutora, oi, pois e é possível aumentar o pH da saliva, assim, com alguma alimentação, alguma medicação para Então, o pH da saliva ele começa a aumentar com a saliva. Se você tiver mais salivação, o pH aumenta. Menos salivação, o pH diminui, tá? E aí o que acontece? O pH, o melhor que tem é o neutro, que é o 7. Por quê? Porque se você tiver muita saliva, você vai ter mais tártaro, porque vai ter mais cálcio na saliva. É muito interessante. E se você tiver menos saliva, começa a dar um número de bactérias maior, tá? E esse Streptococcus mutans vai lá, e se a pessoa não escovou, não passou o dente, já começa a formar uma manchinha branca, que os dentistas conseguem ver, mas né, quem é leigo não consegue. E aí, da noite pro dia, faz pronto, né? E isso acontece, o doutor estava comendo um pão, puf, aconteceu, quer dizer, já estava no processo. Acontece muito mais em criança, tá? Em criança, às vezes, a criança, ela está com aquele processo de cárie, deu 3 dias, o dente quebra no meio, sabe? Então, aí, mãe, mas doutora, o que aconteceu? Porque criança é tudo mais rápido, né? E as bactérias, né, que eu falei, e a má higiene, né? Que acontece isso e, assim, se já tiver o pH muito baixo, com dieta cariogênica, bactéria, pronto, aí já fez a festa. E como que você sabe que o pH está normal? Isso geralmente tem testes, né? Mas assim, é muito fácil. Qual que é teu nome? Tadeu. Tadeu, é muito fácil, né? Por exemplo, a maioria das pessoas, se você tem uma alimentação boa, se você tem uma saúde boa, você não é diabético, né? Você não tem uma doença sistêmica, tipo lúpus e tal. Então, geralmente, as pessoas têm pH 7, tá? Agora, a pessoa diabética, ela já tem um pH menor, né? Por isso que tem uma maior chance de dar infecção. Aqui é a evolução da cárie, né? Daquilo que eu estava falando, ó, aqui dá para ver direitinho. Essa parte branca é o esmalte, a parte interna é a dentina e o nervo, tá bom? E aqui o osso, os ligamentos. Eu falo que cada dente é um órgão, né? É um órgão. Então, às vezes eu fico muito triste, porque eu falo, vamos fazer, não, doutora, arranca aí. Não é assim, entendeu? Você está arrancando como se fosse um braço, um coração, entendeu? Então, ela começa, tem gente, por causa, viu, Tadeu, da pH da saliva ser normal, que fica com esse começo de cárie muito tempo e não acontece nada. Mas aí, quanto mais, ó, ele vai abaixando até pegar o nervo. E olha, eu vou falar uma coisa pra vocês. Dor de dente não passa com nada, é só o dentista. Você pode pedir para ir em tal lugar, fazer bochecha, comprar todos os remédios, até aquele mais forte, ele não vai passar. Por isso que nós somos importantes, tá?
Olha, então, aqui, ó, já começa, eu tenho adultos que têm essas manchas aqui e às vezes fica anos por causa do pH, né? E aí a gente já faz o tratamento restaurador. Uma coisa muito importante para se falar. Como eu falei, vocês são novos, mas antigamente era muito com aquela restauração escura de amálgama, né? Hoje a gente não usa mais, tá? Só que também eu não concordo de tirar uma restauração antiga de 30 anos para colocar uma resina, tá? Time que tá dando certo a gente não mexe. E hoje a gente, graças a essa tecnologia nova, a odontologia, ela está evoluindo cada dia mais, né? A gente consegue fazer umas artes aí que ficam top. Bom, é aquilo, né? Se deu canal, é aquilo que eu falei. Você não vai passar dor, então você vai ter que procurar um dentista e ele vai ter que tirar aquele nervo, né? Tem muitos casos que às vezes, principalmente criança, que o ápice, a raiz ainda não está fechada e já deu canal. Isso está acontecendo demais, gente. Eu já peguei criança de 9 anos com dente permanente para arrancar, para fazer uma extração, depois da pandemia. Então, o que acontece? A gente pode até tentar, né, pôr um curativo para ver se a dentina consegue formar aquela dentina desorganizada, mas, infelizmente, tem a pulpite irreversível, que muitas vezes você faz e não passa e vai ficar medicando, então aí tem que abrir o canal para devolver, né, saúde e as noites de sono, né? Aí, ó, como é que é seu nome? O meu Jane. Jane, ó, o tártaro. Então, a pessoa que tem muita saliva, ela forma o tártaro. Por quê? Porque a saliva, ela tem um cálcio. Então, se a pessoa não escovou os dentes, não passou fio dental, ao invés de formar a cárie, vai formar o tártaro, tá? E aí a língua, que vocês estão todos arrepiando aí. Quem escova a língua aqui? Levanta a mão. Legal, legal. Eu sempre falo que se escovar os dentes e não escovar a língua, é a mesma coisa de você faz ginástica lá direto, chega em casa, toma banho e põe a mesma roupa. Não vai adiantar nada, né? E agora, o que a gente está pegando muito caso, principalmente em jovens, é da amígdala. Tem vários tipos de amígdala, né? Tem aquelas normalzinha, que não incha, né? E tem umas que são perfuradinhas, aí fica um alimento lá dentro, entendeu? Então, o alimento lá dentro que geralmente dá aquelas amigdalites, monstras, que tem que tomar bezetacil, flavonato, tal, geralmente vem daí, né? Então, ela também fica com a placa bacteriana espalhando para o organismo, tá? Oi? Se você olhar, aqui são as amígdalas, uma aqui e uma aqui. Né? Que no meu tempo as pessoas tiravam muito, né? Porque tinha muita dor de garganta. Mas são linfonodos para proteger. Se você entra uma bactéria, sabe, ela já para aqui, entendeu? Só que tem gente que tem a amígdala toda perfuradinha. E aí ela fica com gosto ruim na boca, porque fica ali alimento parado, né? Então, geralmente tem que ir no otorrino para fazer o tratamento, né? Agora eu tenho paciente, Diane, que pega cotonete e fica limpando. Eu morro de ânsia. Só de pensar me arrepia. Mas não tira mais também, não? Em último. Não. Antigamente dava uma dor de garganta, né? Hoje não. Hoje é a coisa mais difícil tirar uma amígdala. Só se ela for muito grande e a criança com a carne esponjosa, aí já tira tudo, né? Geralmente, não. Eu tenho as minhas. Não, eu também sou velha, eu não tirei as minhas. Então, tem a gengivite, né, que começa, né, você olha e você já começa a ver aquela gengiva inchada, né? Geralmente as meninas ficam um pouquinho com essa gengiva um pouquinho mais sensível quando estão para menstruar ou estão grávidas. Então eu já falei que quando morrer, chegar lá no céu, que eu espero ir para o céu, chegar lá para o papai do céu e falar assim, ô senhor, me conta, por que as mulheres têm que pagar muito? Geralmente
Geralmente, quando a paciente está grávida, eu já olho e falo, você está grávida por causa da gengiva. Mas não é uma gengivite, é uma gengiva um pouco mais gordinha. Ó, viu? Se vocês quiserem, depois a gente faz um teste. Mas essa gengivite... Então, mas essa gengivite não dá, é isso que eu vou chegar aí com vocês. Não dá só, mas eu escovo, doutora, eu passo o fio dental e a minha gengiva está ainda sangrando. Por quê? Porque geralmente ele é respirador bucal. Então, ao invés de ele respirar pelo nariz, ele respira pela boca. Então, aí vai ter que usar um aparelhinho e tal, porque tem gente que fica assim, só faz desse jeito e vai ressecando muito. Aí a saliva já não vai estar, né? Mas essa gengivite aqui, ainda a gente consegue intervir só com escovação e fio dental, enxaguatório bucal, pronto, já resolveu. Essa periodontite aqui já é mais severa, ela começa a pegar o osso, ó, ela começa a pegar essa parte de baixo aqui. Não só porque a gengivite pega na coroinha do dente. A periodontite, ela começa a baixar, e a baixar com ela vai os ligamentos e o osso, ligamento e o osso. Então aí, o que acontece? O dente começa a ficar com mobilidade. Ele começa a ficar, doutora, eu estou sentindo meu dente mole. Aí quando vai tirar a radiografia panorâmica, vê que perdeu um monte de osso, tá? Então tudo isso é a prevenção para não chegar, né, nessa parte, tá? Quais são os indicadores da doença periodontal? Primeira coisa, sangramento gengival, tá? Ai, doutora, eu vou passar pro dental, sangra. Não, calma aí. Sangra porque está um pouquinho inflamado, mas passa 3 vezes. Aí ele não vai mais sangrar, ok. Se ele continuar a sangrar e não parar, quer dizer então que você está com um problema periodontal já, tá? Sensibilidade, tem gente que tem horror de passar o fio dental. Ai, doutora, eu não quero passar o fio dental porque toda vez me dá aquela angústia. A mesma coisa, tá? A gengiva, ela fica avermelhada. Gente, você pensa que isso daqui é de livro? Não, isso daqui é de dia a dia, tá? Por dia, mais ou menos, eu pego 2 pacientes assim. Por quê? Por causa também, tem a pandemia, mas já tem todo esse processo. E geralmente, eu não sei por quê. Quando sangra, a pessoa não escova mais. Ai, doutora, não passa aqui porque está sangrando. Não, aí que você tem que tirar aquela bactéria, você tem que tirar aquele sangue de lá, você tem que tirar aquela inflamação. Lógico, né? A gengiva, ela vai dar mau hálito, porque você está com sangue na boca, você está com bactéria, né? E aí, o que acontece? Acontece isso, porque o dente ele já não está mais grudado, começa a ter a retração gengival. Então, aí começa a subir, porque a gengiva ela começa a subir, só que ela não sobe sozinha, ela vai subir com o osso e o ligamento, né? E o dente ele vai ficar amolecido. Tá? Bom, agora tem um detalhe assim, né? Que isso daqui, infelizmente, também está crescendo demais, tá? O câncer bucal. O câncer bucal, lógico que tem o fator hereditário e tal, mas ele tem as características, né, que já é um indício para poder ter, né? Então, geralmente, a gente tem que sempre dar uma olhada, né? Principalmente na língua. Tem um tipo de um câncer que é muito perigoso, muito. E ele é como se fosse, geralmente ele dá um tecido mole, então na bochecha, né, na língua, e ele é esbranquiçado, sabe? Então muitas vezes a pessoa pensa que é sujeirinha e vai deixando, e quando vê, infelizmente, como essa região é muito irrigada, muitas vezes, assim, o câncer de boca ele é muito agressivo, né? Então muitas vezes a gente não consegue salvar o paciente, tá? Então, quais são as causas, né? Tabagismo, né, que é o álcool, né, o cigarro, né, também, que é o principal, e não é só o cigarro, o charuto e tal. O HPV, né, que ele está aumentando muito, principalmente pessoas de idade, né,
Radiação solar é geralmente nos lábios, né? Então não usa protetor labial, vai tomar sol, fica esturricando a escassa e tal, né? E vai dando isso, né? E a má higiene. E tem uma outra coisa aqui também, que pode dar o câncer bucal, que por exemplo, às vezes está com uma prótese mal adaptada, né? Então fica machucando, machuca um dia, machuca o outro, machuca, sei lá, 3 anos e acaba dando, né? Infelizmente, o câncer bucal. E sempre está olhando, né, no dentista. Então, porque assim, o dentista ele vai bater o olho e já vê, já consegue. E se vê alguma coisa estranha na boca, procura um dentista, porque assim, não estou falando só do câncer, mas a maioria das doenças sistêmicas que acontecem, as primeiras manifestações são na boca, tá? Eu vou dar 2 exemplos, temos a leucemia. Eu já perdi 2 pacientes e olhando, fui olhar e percebi que tinha alguma coisa diferente, pedimos os exames e infelizmente eles estavam com leucemia e infelizmente vieram a óbito. E também o AIDS, né? HIV. O HIV é um dos indícios, quando a gente vê que já está numa fase um pouquinho, né, avançada, já tem muitas manifestações na boca, tá? Bom, a gente sempre fala assim, né? A gente sempre usa aqui para ver se tem mau hálito, né? Vou falar uma coisa para vocês. Se vocês escovam os dentes. Aí vem o mouse, né? Aí vem o mouse. Então, e o pessoal já fica assim, né? Eu vou falar uma coisa assim, de coração, né? Com esses 30 anos meus de experiência, eu vejo que a maioria das vezes a pessoa, quando ela vem com mau hálito, não é do dente, tá? E a gente vai ver as outras causas. Mas aí é bom, porque já vai no dentista e a gente já vê. Mas a maioria, tipo, 90% não é por causa dos dentes, tá? Mas os 10% também, quando tem, é complicado, né? Então é a má higiene bucal, né? Que não está escovando, principalmente a língua, não está passando fio dental. Aí quando está na evolução da gengivite, a periodontite, que tem muito sangue na boca, e infelizmente, gente, o sangue cheira muito ruim. Então ele acaba dando essa má halitose. A má alimentação. Má alimentação, você fica comendo salgadinho, sabe salgadinho machixe, tá? Aquela coisa e tal, e tomando Coca-Cola uma semana. Você vai ver como vai ficar teu hálito. Sem falar que você não vai conseguir ir no banheiro para fazer o número 2, né? Então, muitas horas sem comer, por quê? Principalmente as pessoas que estão fazendo dieta, né? Elas, tal, porque tem aqueles corpos cetônicos, né? Que é a quebra da molécula de gordura que vem aquele cheiro de enxofre, né? Então, muitas vezes, né? Então, às vezes a pessoa está lá com jejum intermitente, 14, 15 horas, pode fazer bochecho com listerina, o que for, pode escovar os dentes porque vem, né? E problemas sistêmicos. Vocês sabem o que dá muito mau hálito? Sinusite. E sinusite é uma coisa que quase todo mundo tem, né? Antigamente, sinusite, nossa, era coisa de velho, 30 anos atrás. Quando as crianças começaram a ter sinusite, eu fiquei abismada. Bom, agora, quem tem mais são as crianças, né? Então, o que acontece? Dor, às vezes, no estômago, né? Porque tem um refluxo. O refluxo dá muito, né? Mau hálito, né? Então, procurar, realmente, eu tô com mau hálito, vai no dentista, já viu tudo, tô com os dentes bonitinhos e tal, procurar estar vendo isso daí, tá? Ajudou bem, né? Eu cheguei aqui de máscara, então a gente estava falando, né, da gengiva subir, mas ela não acontece só por causa da bactéria, muitas vezes por causa da técnica que você usa, né? Por isso que eu trouxe também a escovona e a boquinha. Geralmente a gente pede para a pessoa escovar, então a pessoa faz assim, né? E quem é destro geralmente tem essas retrações que
começa a despregar a gengiva, a mesma coisa, só que a diferença é que começa a aparecer a parte interna da raiz que chama cemento. E aí a pessoa assim, não pode tomar água, ai doutora, eu estou com uma sensibilidade terrível, aí vai lá, compra Sensodine, tal. Não vai adiantar, por quê? Porque está exposta a raizinha dela, né? E já não tem o esmalte, então o esmalte não consegue brecar. Então, geralmente, as pessoas escovam muito, né? Assim, e eu falo para não escovar na frente da televisão, porque você está lá vendo, aí você vai ficando, né? Então, fazer movimentos redondinhos, tá? E não desconta, olha, movimento desse. E não faça com força. E não compre aquelas escovas assim, ó. Para escova, aquelas escovas macias, média e dura, você tem alguma diferença? Não comprar uma macia? Eu gosto da macia até a média. Porém, com as cerdas do mesmo tamanho, não comprem aquelas escovas cheias de coisa assim, sabe? Porque aquela ali, ela vai... Você concorda? Você está usando uma coisa, ela vai pegar na tua gengiva e vai dar retração, tá? Então, geralmente, uma escova... Oral B 30, 35, ou aquela Cura Prox, que custa um rim, mas ela é muito peguei essa informação para minha filha. Aí o que acontece? Só que ela dura uns 2, 3 meses, porque ela tem fibra de poliéster, né? Não é de nylon. Então ela consegue fazer esse movimento certinho. Cura Prox. Não, a Cura Prox você só encontra em farmácias, tá? E geralmente uma escova tá em torno de 8 a 10 reais. A Oral B número 30, ela é ótima. E ela custa mais ou menos isso. A Cura Prox, ela custa 35 reais, assim. Só que, o que acontece? Ela vai durar mais do que a Oral B, tá? Qual é a média de duração de uma escova assim? Então, é só para trocar de 3 em 3 meses, né? Porém, tem pessoas... Então, é isso que eu te falar. Então, porém, tem pessoas que escovam e ela 40 dias já está aberta, né? Então, 3 meses para você trocar. Se ela ficar aberta, é que você já trocou antes, né? Não, e tem gente que morde a escova, né? Tem gente que vai mordendo a escova. Aí não dura nada, né? Ó, uma outra coisa que dá a exposição também é assim, você acabou de tomar um suco de limão na hora do almoço. Acho que isso vocês não sabiam. Ou até mesmo um refrigerante. Aí vocês falam assim, ai, doutora Denise falou que tem que escovar os dentes. Aí você vai lá e escova com força. Como ele é ácido, o limão e os refrigerantes, ele deixa o esmalte meio molinho, sabe? Aí você vai lá e tique, o que acontece? Começa a formar a cavidade também, tá? Eu tenho pacientes que chupavam limão e depois iam escovar, então amolece Doutora, e aí uma vez que eu tenho eu não consigo voltar, por exemplo, Não. se eu tenho essa infecção não consegue. Não. Aí você tem que procurar o dentista e ver se essa retração não vai te causar problemas. Se for causar problemas, então você consegue não ter mais, então não ter em outros dentes e essa não continuar. Mas aí você tem que ir no dentista para ver se tem que fazer alguma restauração. Porque muitas vezes você não faz e essa troca de temperatura pode dar um canal no seu dente. Tem uma hora que o dente não vai aguentar. Para escovar na parte de trás dos dentes, fazer aquele movimento de dentro para fora, assim, né? Isso, então, atrás aqui. Ou na parte da frente também. Vassourinha. Parodontite. Isso mesmo. Você vai fazer... Então, aqui na parte da frente é o redondinho, né? Aí tem que quebrar a mão assim. Em cima dos dentes é o trenzinho, que é super tranquilo, né?
E aqui atrás, nos dentes anteriores, é aquele que você vai sujar teu espelho. Né? Que você vai fazer esse movimento e esse movimento, tá? E por último, bem lembrado, e por último, a língua. Não começa escovando a língua primeiro. Oi? Eu vi aqui de gente que não consegue. Eu também não consigo, mas você também não precisa ir lá atrás, não. Ó, se você escovar a tua língua uma vez por dia, por exemplo, eu não consigo escovar. Então, mas você não precisa ir lá atrás. Vai aqui. Do meio pra cá, gente. Não, lá atrás não precisa. É aqui, porque é essa parte que vai bater nos dentes, tá? E se o tártaro já tá instalado, tem que o dentista mesmo. Tem que fazer limpeza. Você não. Bem lembrado. Os cremes dentais, eles servem para prevenir, mas se a doença já está instalada, ele não consegue tirar. E a gente vai chegar na parte do clareamento, tá? Você tinha, não? Não? Tá. Uma coisa que foi muito, que aconteceu muito, né, é do bruxismo. Então a gente vai conversar um pouquinho do bruxismo. O bruxismo, ele é o ato, por que ele tem esse nome, né? Todo mundo fala assim, é que vem de bruxa, é isso mesmo, de ranger. Só que aí a gente descobriu que não é só ranger, é pressionar e bater, né? Tem gente que bate o dente, não, ele fica... Tem gente que fazendo barulhinho. Criança, gente, criança é normal até 12 anos de idade, tá? Então, crianças, ele está tendo crescimento, é normal. Passou disso, já começa a dar problema. E quando nós estamos dormindo, o nosso organismo ele está em metabolismo basal. O que significa isso? Ele está só mantendo para a gente manter vivo. E os nossos dentes têm que ficar 2 milímetros de distância para os dentes também descansarem, né, gente? E juntamente com a articulação. Acontece que com tudo isso que está acontecendo, então aí a gente vai chegar no ponto que eu estava explicando para as meninas, que eu não parei nenhum dia no consultório. Em 3 meses eu fiz 280 placas para relaxar a musculatura. Porque todo mundo achava que bruxismo vinha de nervoso. Então, antigamente, você é nervoso? Então, você está tendo bruxismo, e o bruxismo ele está pegando toda essa parte, a tua articulação está indo embora, você está com dor, zumbido, está lá. Vai ter que pôr uma placa, muitas vezes vai ter que até fazer uma cirurgia, porque a membrana já foi embora, então colocar outra membrana. Só que também hoje a gente consegue ver se a pessoa... É muito interessante. Você raja os dentes dormindo? A pessoa, não, doutora, você está doido? Eu? Imagina, sei lá. Aí você vai e vê que no dente também tem essas retrações. Então, o bruxismo, em estágio muito avançado, ele também dá essas retrações, tá? E muitas vezes o paciente chega no consultório, doutora, eu tô com uma dor insuportável. Aí ele já tomou tudo, ele já tomou dipirona, Decadron, aí o médico encaminha pra gente, aí tem que fazer uma tomo, e muitas vezes tem que fazer a cirurgia para poder mexer, que seria com o bulbo maxilo, que também a gente tem na clínica. Só que o que a gente está pegando muito antigamente eu achava que era nervoso, é ansiedade. E quem que não é ansioso hoje aqui, né, gente? Eu, quando era pequena, eu ficava ansiosa para vestibular, essas coisas. Aí o que fazia, né? Você tá dando xilique, né? O coração vinha, você ficava... os mesmos sintomas de hoje, só que hoje tem nome, né? Para crises de ansiedade, né? Então, range muito, né? E geralmente as pessoas estão pressionando. Aí a gente faz aplicações de botox na articulação para parar de estar rangendo. Porque muitas vezes a pessoa... Eu peguei paciente de 22 anos que tinha um dente direitinho e está com um toquinho de dente desse tamanho. Foi desgastando, né? Então, isso daí é uma coisa muito que fica... eu vou passar no psicólogo, ótimo, tudo bem. Mas tem a consequência. As consequências, quem que vai estar ajudando é o dentista, tá? Então, dente, né? Mascado, né? Ou retirado, né? E eu pego muito, às vezes o dente deu canal, de tanto que pressionou, o nervo não aguentou e acabou dando, né? E a exposição da dentina, né? Porque se você for desgastando o seu dente,
acabou o esmalte, a primeira parte que vem é a dentina, tá? Você comentou que desgastar as articulações, né? A APM pode causar zumbido, né? Sim. Então, tinite pode ser causada por Pode. Olha só, aqui meu pai tá com tinite já faz um ano mais ou menos, aí fez os exames no ouvido, sistema vestibular e tal, tudo certo, né? Mas não tinha... Geralmente, a pessoa começa a perder também a audição, tá? É muito interessante. Quando vai no otorrino, viu, olha, não tem, então você tem que procurar algo com maxilo, né? Aí, muitas vezes a gente, né, tem armas para poder combater, né? Para resolver isso, tá? Legal. Aí, as doenças bucais com problemas bucais. Então, assim, as doenças cardiovasculares. Então, é aquilo que a gente estava falando, né? A pessoa que tem problema no coração, então ela pode acarretar também algum tipo de disfunção na gengiva, no próprio dente, tá? Nas doenças hematológicas do sangue, né? Então, se a pessoa tem anemia ou se ela tem os glóbulos brancos, também vai ocasionando isso daí, tá? O câncer, né? Que é aquilo que eu falei, né? Que infelizmente, né? Os imunossuprimidos é aqueles que não vão ter saliva na boca, né? Que um dos remédios tem os efeitos. Assim, eu falo que os remédios curam uma coisa, quer dizer, cura não, tratam uma coisa e, desculpa não falar, ferra 20, né? Então são os efeitos colaterais, né? Distúrbios neurológicos, gente, crianças e até que tomam para paralisia, né? Ou até mesmo, né, com problemas de desmaio, com convulsão, acabam dando problema, né? Apneia. Quem que perguntou se era duas bolinhas? É o Tadeu que perguntou se era duas bolinhas aqui? Então, geralmente a pessoa que tem apneia acaba tirando as amígdalas, porque é do lado, né? Então, ela acaba pressionando. Então, a gente que apneia, quem ronca e até perde a respiração, né? Alguns remédios, tá? Remédios principalmente para emagrecer. Primeira coisa que faz é diminuir a salivação, tá? E a radioterapia, infelizmente, né? Que ela também, diminui muito a saliva da boca, tá? Então, ó, chegamos. É que eu sou acelerada, eu vou falando antes, né? Então, principais sintomas, cansaço nos músculos do rosto, né? Dor de cabeça frequente. Gente, eu vou falar uma coisa pra vocês. Homem não tem dor de cabeça. Vocês têm dor de cabeça? Mulher que tem mais. Mulher geralmente, não, é assim. A cada 10 placas que eu faço, 8 são para as mulheres. Porque as mulheres, não vou falar que as mulheres são mais estressadas, porém, na pandemia, elas tinham que ficar com o pé aqui, outro ali, dentro de casa, fazendo as coisas, né? Também tem um fator hormonal, mas a mulher tem muita dor de cabeça, gente. Dor ao bocejar, abrir muito a boca, mastigar. Não sei se vocês já escutaram, a pessoa abrir muito a boca, cair o queixo. Já escutaram isso? Porque a articulação saiu do lugar, tá? Dor na nuca. Muita gente fala, eu tô com pressão alta. Pescoço, até ombro. Dor de ouvido e zumbido, tá? Só que geralmente o zumbido, ele começa a perder a audição também, tá? Estava a sensação de descarte. Doutor, eu fui dormir e eu acordei, parece que a minha parte de cima não está encaixando com embaixo. Sabe o que é muito frequente? Doutor, eu fui dormir e eu acordei, parece que um dente está maior do que o outro, né? Porque ficou pressionando lá, trabalhando a noite toda, né? E mandíbulas que ficam presas na trava, sai do lugar. Graças a Deus eu só coloquei 2 até hoje, né? Que é horrível, né? Porque você tem que abaixar e colocar para trás, não é força, é jeito, né? E a pessoa realmente cai a articulação. Então eu falo que para dar esse problema aqui, geralmente não é só o bruxismo, às vezes é uma perda de um dente. Então se você está de um lado tudo bem, do outro não, então você está andando com salto alto ou salto baixo. Aí tem uma hora que a articulação ela vai sair, tá? Quando devemos começar a cuidar da saúde bucal? Vamos lá! Sim, já o cuidado pré-natal, né? Então a mamãe, quando ela já está grávida, né? Então ela tem que ir para estar já fazendo pré-natal. Tem casos que comprovam, isso são estudos, que
mulheres que têm problema periodontal têm os filhos, têm partos prematuros, porque aumenta o número de bactérias e faz vir a contração, né? Então a saúde bucal pode afetar a gravidez? Sim, claro. E doenças gengivais, né? Que aí também acaba dando. Então, desde o dentro da barriga, tem que estar cuidando do neném, tá? Gente, isso aqui está cada vez mais comum, tá? Então, por quê? Porque a mãe, eu estou colocando culpa muito na mãe, né? Mas assim, geralmente os pais não sabem que quando começa a nascer o primeiro dentinho, você já tem que ir lá e ficar limpando com gás umedecido ou água filtrada ou até soro, né? Eu falo para ser uma gás, você pegar a fralda lá, gás não, você vai lá, molha, é tão fácil, né? E aí, já levar no dentista. Eu falo, quando nascer o primeiro dentinho, leva no dentista que ele vai dar orientação. Eu tenho casos que eu pego de bebê que já estão usando, sem nascer o dente, creme dental. Não, entendeu? Então, creme dental é uma outra história, uma outra palestra, viu? Que a gente pode marcar. Mas assim, não coloquem creme dental nos filhos de vocês, bebezinhos, tá? Só leve no dentista e ele vai orientar. Depois que nasceu os molarzinhos, vê a condição, aí a gente começa a entrar com creme dental sem flúor, tá? E esse caso aqui, ainda que esse caso tá bonzinho, eu pego criança que não tem esses 4 dentes da frente. Por quê? Porque foi cárie de mamadeira. Só que cárie de mamadeira não significa que seja só mamadeira. Muitas vezes dá cárie do peito. Então, o leite da mãe, ele é cariogênico, ele dá cárie. Só por isso que ele tem um tempo para tomar. Não pode ficar tomando. Eu peguei esses dias uma criança de 5 anos que estava tomando. A menina era desse tamanho, assim. Não crescia, porque ela não comia nada, só ficava no peito, a mãe estava super estressada, os dentes tudo daqui para pior. Por quê? Porque não sustenta mais, né? Então, sempre lembrando. E antes de nascer o primeiro dentinho, já tem que começar a limpar também. Não é só quando nasceu. Já pode, molhando para a criança já ir acostumando e diminuindo o número de bactérias, tá? Principais pontos. Então, o flúor. A nossa água aqui de Osasco é 1 ppm, né? Então, não precisa mais ter. Antigamente, tinha que ter aquele copinho. Quem lembra disso? Que ia na escola fazer bochechinho e cuspia, né? Então, hoje em dia não. Por quê? Não fez? Não? Claro que eu fiz. Então, nas escolas, hoje em dia... Não, então, só que hoje eu faço parte da parte de prevenção aqui da Prefeitura de Osasco. A gente diminuiu muito esse bochechinho, e hoje não é mais bochechinho. A gente vai lá, dá escovinha e escova com flúor, né? Uma vez por ano. Porque a água já tem o abastecimento, né? Então já tem o flúor permitido, né? O creme dental, né? Que tem crianças que engolem o creme dental e depois vão nascer os dentes permanentes tudo manchadinho, que a gente chama de fluorose, que é também outro problema. Porque antigamente, no meu tempo, não tinha água, não tinha flúor no abastecimento, na água. Então, por isso que a gente teve um monte de restauração. Agora, vocês não têm mais desculpa, porque já tem na rede pública, já faz 42 anos. Então, né, por favor, hein? E a aplicação do consultório, tá? Eu sou amiguíssima do flúor. Eu gosto muito do flúor. Tem dentista que não gosta, tá? Mas eu gosto. E eu vou te explicar por quê. Porque o flúor, ele é bactericida e bacterostático, tá? Ele, além dele quebrar a molécula da bactéria, ele não deixa ela proliferar. Só que não pode ficar usando flúor aleatório. O flúor é um medicamento. Então, se tudo que é demais, vai fazer mal. Então, muitos casos, por exemplo, crianças de 3 a 14 anos, tá?
Eu, geralmente, quando eu faço a minha manutenção de aparelho, eu passo um pouquinho do flúor. Por quê? Porque quando for tirar, tá aquele sorriso lindo e maravilhoso, né? Não tá com aquelas manchinhas todas de cara. Bom, tem os selantes, que a gente acaba fazendo nos dentinhos de leite, né? Nas crianças, tá? Tem adulto de 30 anos que quer fazer selante no dente. Falei, querido, se você não teve cara até agora, você não vai ter mais, né? Então, a gente geralmente faz selante, ou no dente de leite ou permanente, quando a criança já tem cárie. Se a criança não tem, a gente só faz a limpezinha e faz flúor. Por quê? Porque o selante é um meio de, opa, vou prevenir, porque já está com aquele meio todo contaminado, para ele não ficar contaminado, tá? Pacientes especiais, a gente está pegando muito, tá? E são muito autistas, muito, infelizmente, a gente não sabe se está aumentando o número ou se já tem, agora as pessoas não têm tanto preconceito e estão saindo de casa, né, e levando para fazer, né? Então precisa ter sempre, levar no consultório para a gente estar vendo, né? E eles, por causa da medicação, eles aumentam a incidência de cárie, tá? E problemas periodontais. Então, sempre está levando, não, ele é especial, eu não vou tirar de casa, eu não posso, não vão saber mexer. Não, nós temos uma equipe que mexe com isso, então assim, é super tranquilo, tá bom? E aí chegou, né, que é o fio dental, né, que eu não gosto de fita, eu gosto do fio, tá? E aí você tem que ir e puxar pra frente. Você não tem que passar e ficar tic-tac, tic-tac. Você viu que eu tirei a carinha. Você vem, passou e puxou. Você vem, passou e puxou. Então isso aqui você leva, né? E a escovação, que é, né, que a gente sempre fala, a escovinha, né? A vassourinha que suja tudo, né? E a bolinha, né? Você vê, ó, é uma escova normal. Creme dental. Chegamos lá. Os cremes dentais no Brasil não tem ácido. Não tem ácido, tá? Isso aqui é uma norma, uma determinação. Então, o que acontece? Esse creme dental, primeiro, que você não vai colocar tudo isso. Nas propagandas de creme dental, eles falam para colocar, porque quanto mais você colocar, mais você vai usar e mais você vai comprar, porque vai acabar logo. O que acontece? A gente coloca uma bolinha de ervilha, tá? Nos cremes dentais. De adulto e de criança, de arroz. Bem, só cheirinho. E quem mesmo vai escovar é a técnica de escovação e não o creme dental. Porém, hoje nós temos no mercado também o creme dental, ele é um medicamento. Ele não é mais um cosmético. Então, antigamente eu chegava lá, vou comprar um shampoo. Aí eu pegava qualquer um, seda e tal. Não, agora você tem que ver um que é para ponta, né, seca, para cabelos coloridos. O creme dental chegou a mesma coisa. Entendeu? Então, o que acontece? A gente faz isso e, por exemplo, o que você falou, como é que é o nome? Vitor. Para tártaro. Então, hoje nós temos cremes dentais que tem o pirofosfato que vai diminuir a incidência para formar o tártaro, tá? Ai, doutora, eu quero clarear meu tempo. Então, olha, eu escutei falar que o creme dental é maravilhoso. Esquece. Quem clareia dente é ácido. O que você pode é um creme dental que vai tirar as manchas extrínsecas, tá? Então tem aquele de carvão, tem o outro, tudo, então cada um. Então quem vai te orientar melhor qual creme dental que você tem que usar é o teu dentista, tá? Por exemplo, a minha dermatologista que falou qual que era o tipo de shampoo pra mim, né? E o dentista falou, olha, usa esse ou usa aquele, tá? Que ela já vai orientar direitinho. Olha, então a gente tá falando, ó a escovinha aberta aqui, ó a escovinha aberta aqui. E ó, vocês viram? Pequena, né? Não pequena, média, né? Cerdas do mesmo tamanho, tá? Enxaguante bucal, né? Também, lembrando que todos os enxaguatórios bucais têm álcool.
Aí você fala, mas tem um lá que tem escrito sem álcool, mas na composição dele para formar tem, tá? Então lembrando que também não existe um bom, ótimo, não. O dentista que vai estar falando qual que é o melhor, porque nós temos vários. Só vou dar um exemplozinho. Listerine tem 21,6% de álcool. Se usados em crianças, tem incidência de serem alcoólatras. Em clínicas de reabilitação, eles não usam enxergatório bucal, porque as pessoas engoliam, bebiam. Como combater a doença cárie? Então, a primeira coisa, gente, é a higiene bucal, né? O fio dental, com a escova, com a pasta e os dentistas para estar orientando, porque muitas vezes a pessoa está escovando, mas não está chegando até um ponto que você tem que escovar um pouquinho melhor, né? Foi o que eu falei, a cárie é uma doença multifatorial e quem vai estar ajudando é o dentista. Uma perguntinha, sobre aqueles dentais que fala que ajuda a clarear, que é escurinho, não sei o que. Então, é o que eu estava falando aqui. Então, não, aqui em clareia é só ácido. E ácido aqui no Brasil não é permitido para os cremes dentais com esse ácido, tá? Nos Estados Unidos tem. Bom, e aí? Foi que já acabando, mas porque eu conversei com as meninas, né? Então, o que eu ia falar para vocês tá passando, né, para ir no dentista, mesmo que você ache que esteja tudo bem. Mas vai lá, dá uma olhadinha, vê, às vezes é só uma limpeza, poxa, só uma limpeza, mas eu tô com bruxismo. Então o dentista que vai estar orientando, tá bom? É o resultado, né? Então a saúde, eu falo, é aquilo, a saúde começa pela boca, né? Então se você fez tudo certinho, tudo bonitinho, além de ser lindo, né, estética bonita, aí sim você pode clarear os dentes, né? Você vai ser saudável, né? Então isso que é a melhor coisa, né, gente? A saúde começa pela boca. Dúvidas? Eu queria perguntar, está muito na moda agora que são as lentes, né? Eu já ouvi coisas muito absurdas. Você pode falar um pouquinho? Claro, não sabe que lente? Olha, eu vou falar uma coisa pra você. Ó, a gente tá com um caso, não sei se vocês viram. É assim, ó. Foi aquilo que a gente estava comentando, né? Eu tenho 30 anos de formada. Eu tô falando assim, 30 anos, porque assim, eu vi muita coisa. Eu falei que só posso escrever o livro. Mas o que a gente vê muito, as pessoas, como é que é o nome? Cristina, as pessoas querem a estética. E aquilo que eu te falei um pouquinho antes de acontecer a pandemia, as lentes estavam muito em alta, entendeu? Então os pacientes chegavam lá, só para vocês terem ideia, o paciente usou 3 anos aparelho fixo, um dente lindo. Ai, doutora, eu não gosto do formato do meu dente, vamos fazer lente? Entendeu? Então, assim, a lente de contato, ela tem indicação. Sim, ela tem. Eu tenho pacientes. Se vocês entrarem no Instagram da minha clínica, é Clínica Doutora Denise Trombini. Eu tenho vários casos, e todos os casos fui eu que fiz, mas eram casos que precisavam fazer. Esse rapaz que teve os dentes desse tamanho, foi com a pandemia desse tamanho, eu fiz lente e ele está com os dentes maravilhosos, entendeu? Então, tudo é indicação. Porém, tem que ter muito uma coisa chamada bom senso, tanto da parte, acho que principalmente, né? A parte do dentista, como a parte do paciente. Eu tenho uma paciente, ela voltou pra mim. Eu sou muito pé no chão, sabe? Eu falo, pode ou não pode? Não. Porque assim, a estética, eu sou modelo, tudo bem. Mas o que é importante? Você ter o dente bonito e não ter uma saúde boa? Eu não sei se vocês ficaram sabendo, parece que uns 2, 3 dias atrás, uma pessoa que colocou lente, né? E ele acabou falecendo, né? Falou que era um senhor, tá? De 59 anos, sei lá, Não, e assim,
E aí falou que foi em vários dentistas, ninguém queria fazer, até que uma foi, gastou 60 e poucos mil reais, porque é caro. A lente ela é bem cara. Aí ele morreu depois de 3 meses porque a infecção generalizada. Então o que acontece? A lente de, essa paciente, que foi minha paciente desde pequenininha, ela é modelo, e ela chegou para mim e falou, usou o aparelho, clareamos os dentes, mas mesmo assim ela não estava satisfeita, entendeu? Aí ela pegou e falou, não, doutora, eu quero que você faça a lente. Eu falei, eu não vou fazer. Não vou fazer. Eu prefiro que você vá em outro dentista, já que você quer tanto fazer, né? Mas eu não vou fazer em você, porque você não precisa. E aí ela acabou indo em outro dentista, deixou os tufos, né, como eu disse, e acabou não dando certo, né? E aí ela tinha desgastado os dentes, e deu muito problema. Uma vez que você coloca, então, é assim. Você tira e fica tudo bem. Tem a lente de contato. Essa lente de contato é como se fosse uma unha postiça. Sabe aquelas unhas? Aí você desgasta 0,2, que o dente ele é côncavo. Aí você passa uma broca, ele fica e você faz cola. Essa, se você colocar, Denise, não gostei, dá para tirar, seu dente fica normal. Agora, o que o pessoal está fazendo, fala, são as facetas. Então, lente de... Aí, faceta é aquela... A cantora, a Silmara, fica tudo pirulitinho, né? Aí faz... Porque, então, a lente de contato, ela vai deixar clarinho e do mesmo formato. Só que tem dente que não vai comportar só uma película. Aí você tem que fazer tudo, entendeu? Então eu sou fãzaça do clareamento. Então você coloca seus dentes, hoje tem não quero usar, doutora, não quero usar aparelho fixo. Imagina, eu já usei quando era criança, não resolveu nada. Tem Invisalign. Você põe, o teu dente vai aligando e também dá para clarear junto. Então assim, hoje a gente tem várias opções para você ter uns dentes lindos, né? E não indo para esse lado. Então é assim, é muito modismo, tá? É muito modismo. E esse modismo vai passar, tá? E geralmente a pessoa chega lá, por exemplo, ela fez canal, no dente da frente ficou escurecido. Eu quero fazer em todos. Não, você só faz esse. Você faz um clareamento, vê que cor que ficou, vai lá na tabela, vai e pronto, e faz. Então assim, a questão é que é modismo e infelizmente as pessoas estão colocando a estética antes da saúde. E quando faz a lente de contato, você tem necessariamente fazer a manutenção de 4 em 4 meses, tá? Porque é uma coisa colada, então você tem que ir fazer limpeza e tal. Então é bem complicado, né? Só aquelas fitas clareadoras são... Malévolas. Desculpa. Desculpa. Precisa ter ácido. Mas alguma laser, então, dentro do consultório do dentista é com ácido. Então, nós temos 2 tipos de clareamento. Eu, Giana, eu faço os 2, tá? Porque quando você, por exemplo, você vai ser madrinha de casamento no sábado agora. Aí a gente usa uma quantidade com laser, vai clarear. Ele não vai clarear muito, tá? Mas ele vai clarear um pouco, mas ele vai voltar. Ele não vai permanecer. Então, aí o que eu faço? Eu faço os 2 tipos. A gente faz a modelinha, põe, aí você fica fazendo noturno. Aí a gente vai aumentando a quantidade do ácido, 16%. Aí você usa a semana toda, vai no consultório, leva, eu vou e uso o laser para selar. Então, ou seja, tudo que clareou aquela semana, a gente vai selar aqui, entendeu? Aí eu gosto dos 2 juntos. Outra coisa, tem gente, doutora, não tem paciência não de ficar fazendo esse negócio à noite aí, ficar babando, não sei o que lá. Aí vai fazer laser, faz 3 sessões e nem fica assim. Você não pode fazer isso aqui, ó. Aí, doutora, para de fazer isso. Ele fica muito sensível, entendeu? Então tem que fazer essa técnica conjugada também, tá? Já fiz de raspagem de dente. Dentro de estética, existe também a raspagem do dente? Para ficar do mesmo tamanho? Geralmente quem faz isso, Tadeu, é o ortodontista quando acaba o tratamento ortodôntico. Por mais que você puxou um dente ou diminuiu outro,
ele não vai ficar certinho, né? Aí vai e faz uma broca sem pegar dentina, é só a nível, a gente chama de slide, pequenos desgastes. Agora, desgastar para ficar tudo do mesmo tamanho também não pode. Pessoas que têm mordida cruzada costumam ter mais problema ortodôntico ou problema? Tem problema ortodôntico. Se for criança, começa a crescer só a parte do rosto da outra não, então uma desenvolve a outra não. Você começa, por exemplo, se você tem mordida cruzada do lado esquerdo, você começa a perder a audição do lado direito, né? Porque também dá todo o problema, né, da ATM, né? Porque não está encaixado, né? Tá. A gengivite, ela dura para sempre ou o tratamento? Não, ela é temporária. Agora, a periodontite, já tem você já adquiriu essa doença, então aí você tem que ficar controlando a cada 3 meses, 4 meses, porque você já perdeu, né? Então, para falar que a minha clínica fica no centro de Osasco, naquele shopping preto, que não é mais preto, que é laranja, né? Que fica no final da Primitiva, e eu tenho uma clínica aqui também na Santezina, pertinho de vocês, tá? Eu estou à disposição, um prazer estar aqui com vocês, espero ter tirado alguma dúvida de vocês, né? E estou aberta, né? Quando vocês quiserem, pode ir lá, mandar mensagem para mim, tá? Que tá os endereços da clínica, né? E só também para falar uma outra coisinha, que a odontologia também foi para um outro lado. E eu vou explicar que o outro lado é esse. Eu sou ortodontista e odontopediatra, né? E sou especialista em estética. E agora eu estou tirando a minha 4ª especialização, onde a gente faz a famosa harmonização facial. Que eu fui para esse lado, não sei se vocês já escutaram, botox, preenchimento, eu fui para esse lado por quê? Por quê, Vitor? Porque há mais ou menos uns 8 anos atrás, como ortodontista, eu via que por mais aparelho que você colocasse, por mais placa que você colocasse, a pessoa ainda continuava rangendo os dentes, né? E aí eu fui estudar o famoso Botox para ver como que fazia. E ele faz um efeito muito legal. Então eu também faço parte dessa harmonização, mas não assim para deixar a pessoa bonita, mas para a parte funcional, tá? Estética, preenchimento. Porque, por exemplo, uma criança que tinha mordida cruzada não desenvolveu, aí depois o lábio dela vai ficar menor, então você acaba fazendo essas correções. Tá bom? Foi um grande prazer estar com vocês, viu? Pessoal, gostaram? Sim. Legal, né?